Eu sou Marcelo Marinho, neurologista, e hoje vamos conversar sobre direção veicular, gestação e amamentação em pacientes com epilepsia. No dia a dia do consultório, é extremamente comum a pergunta se pelo fato de ter epilepsia, o paciente pode dirigir ou não. E essa resposta é simples, sim, ele pode dirigir. Entretanto, alguns critérios devem ser seguidos. A direção veicular só é permitida para a categoria B, ou seja, a direção de carros. E no momento em que se vai tirar a carteira de habilitação, alguns critérios a gente vai preencher, que é estar há 1 ano sem ter crises convulsivas, estar usando regularmente as medicações, e um documento específico deve ser adquirido no Detran e trazido para o médico assistente preencher, onde ele vai confirmar esses dados do controle da doença. Estando a mesma controlada e com uso regular, não há problema. A direção veicular ela está liberada somente para a categoria B. Nos pacientes que estão desmamando, ou seja, retirando as medicações, é necessário um tempo um pouco maior sem crises, que tem que ser de 2 anos. Apesar dessa regulamentação ser muito clara, 90% das pessoas omitem que têm epilepsia no momento que vão tirar a carteira de habilitação. E isso não é interessante, isso não é bom. Essa omissão, no caso de um acidente de trânsito que pode denegrir a vida do paciente ou mesmo de outras pessoas, isso pode levar a uma responsabilização tanto civil como penal. Então, o ideal é que a direção veicular seja liberada somente para os que preenchem esses critérios. E com o acompanhamento do médico assistente não haverá problemas. Uma segunda dúvida extremamente comum é se as mulheres podem engravidar e amamentar, mesmo tendo epilepsia e em uso de remédios controlados. E a resposta é sim para ambas. Elas podem engravidar e elas podem sim amamentar. A gravidez ela deve ser planejada e deve-se começar o uso preventivo de ácido fólico um pouco antes do que a maioria das mulheres usam e deve-se escolher melhor a medicação para diminuir o risco para o neném. Com isso, ela vai entrar na gravidez com o menor número de crises convulsivas e a chance dela ter algo durante a gravidez é extremamente baixa. Então sim, incentivamos as mulheres a engravidar, mesmo com epilepsia, mas com um controle, com uma segurança maior. A segunda dúvida é a amamentação. E sim, tem que amamentar normalmente, mesmo usando os remédios. Existe, assim como na gestação, alguns remédios que não podem ser utilizados, mas a orientação médica ela vai dizer se esse remédio deve ser modificado ou não. A passagem de remédio pelo leite materno pode implicar em alguns momentos em sonolência da criança. Então, nas primeiras mamadas é interessante, é fundamental observar se algum comportamento mudou, se a criança está mais sonolenta ou não. Além disso, a mulher deve ter alguns cuidados adicionais. Esse período ele já gera muita sonolência e o risco de quedas é alto. E o risco de ter uma convulsão também aumenta. Então, com isso, pela privação de sono, ela deve amamentar num ambiente confortável e preferencialmente com almofadas, colchões, que mesmo que aconteça uma crise, não implique em risco para a sua criança. Uma segunda alternativa é ter um auxílio a mais, alguém do lado, que no caso de crise dê o suporte para essa mãe e também para a sua criança. As outras atividades do dia a dia, como no banho, o ideal é que essa banheira esteja no lugar baixo e com quantidade de água baixinha também, diminuindo o risco de afogamento. Assim que for possível, utilizar o chuveirinho. No momento de fazer a troca de roupa da criança, não usar aquelas cômodas mais altas, onde uma crise vai implicar num risco de queda para a criança. Tentar trocar num colchão mais largo, em que mesmo acontecendo a crise, aquela criança vai estar protegida. Se ficou com alguma dúvida, comente o nosso vídeo e acesse as redes sociais da Neurolab.